Então, agradeço de coração, muito bom, né? A gente tá nesse sábado de manhã, a gente começar com um tema que eu gosto bastante. Então, obrigada a todos pela participação também. E eu vou falar um pouquinho sobre a identificação de micro-organismos pela técnica de Mal-de-Toff. Então, o Mal-de-Toff, ele pode ser utilizado em várias áreas, mas o foco da nossa pesquisa aqui é a identificação de micro-organismos. Então, nunca antes, né, da pandemia, eu acho que as pessoas não procuraram tanto saber sobre os micro-organismos. Por que identificar? Né? Acho que nunca ficou com tanta atenção essa identificação. Então, até as pessoas mais leigas iam procurar. Eu vou procurar como que faz a identificação. Né? Tá com sintomas de Covid, ia procurar fazer o RT-PCR, fazer análise de anticorpos. Então, a identificação é extremamente importante. Por que identificar os micro-organismos? Então, como identificar? Então, isso está não só da gente que trabalha com micro-organismo, mas em todo momento da nossa vida. Identificação de micro-organismos que podem causar doenças transmitidas por alimento. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar a amostra do alimento, vai levar para o laboratório e lá nós vamos identificar. Né? Se tem uma infecção, está causando uma infecção, o que acontece? Análises clínicas e para identificar os micro-organismos. Então, todo o tempo, a gente é preciso identificar esses micro-organismos. Bem, então, como identificar? Nós sabemos que existem várias técnicas, nós, assim, eu não sei quem que é o público que está assistindo, imagino que sejam todos mais ou menos da área, mas a gente tem mais ou menos uma ideia de como identificar, como que a gente pode fazer. Então, se a gente pensar num passado não muito distante, era extremamente oneroso fazer essa identificação de micro-organismos, era extremamente, assim, cansativo para quem era o analista. Então, a gente fazia a morfologia de colônias, né, caracterização bioquímica, aí com o advento aí das técnicas moleculares foi melhorando, foi aumentando aí o campo para a gente conseguir chegar até na espécie de micro-organismo de forma mais rápida, análise de biomoléculas, que é o que a gente vai falar hoje, né, que é de proteínas ribossomais, que é a técnica de Mal-de-Toff, é o que foca essa é a área, né, que a gente vai falar hoje, e o sequenciamento de nova geração. Então, várias técnicas é possível, tem aí hoje no laboratório para a gente conseguir fazer esse sequenciamento. Bem, então, uma identificação polifásica, o que a gente faz? Começando com a morfologia e isolamento do micro-organismo. Então, no laboratório, a gente vou dar um exemplo aqui, que eu vou até passar um vídeo do Mal-de-Toff, de isolamento de micro-organismo de alimentos. Micro-organismos que podem estar deteriorando, micro-organismos que podem estar causando alguma doença nas pessoas. Então, ele pode não estar ali, a gente pode não ter visualização de deterioração, mas o micro-organismo patógeno pode estar ali. Então, o que a gente faz? A gente leva essa amostra para o laboratório e começa a fazer toda a identificação. Morfologia, o plaqueamento, morfologia, a cor, tamanho, elevação, borda, a gente faz isso visualmente, a gente consegue visualizar a colônia dos micro-organismos. Aí começa a fisiologia, faz análise de Gram, catalase, esporulação, análise de metabólitos. A gente pode fazer hoje análise de biomoléculas, que é o que a gente vai fazer do Mal-de-Toff, e o molecular e o sequenciamento, e assim a gente consegue fazer uma identificação polifásica, quando a gente começa desde lá do início, a gente pega a amostra, faz todo o plaqueamento, o isolamento, e nós podemos chegar à conclusão ali, ter toda a história do micro-organismo, a gente conhece todo o micro-organismo. Então, com as ciências ômicas, né, ela é uma abordagem, a gente pode falar que as ciências ômicas é uma abordagem holística do dogma central da biologia molecular, que hoje nós temos, né, a genômica, que corresponde à aquisição de dados referente ao genoma, sequência do material genético, então o DNA de um organismo, transcriptômica,
os RNAs determina quais são os genes que estão sendo expressos. A proteômica, que vai a compreensão da identidade das proteínas de um organismo e suas funções, que é o que a gente, baseado, o MALDI é uma técnica para analisar as proteínas ribossomais, e a metabolômica, que é a caracterização de todos os metabólicos em um sistema biológico. E a bioinformática vem aí, que é para analisar aí todas essas ômicas e a gente conseguir de forma hoje mais rápida ter ali todo o conhecimento do micro-organismo. Bem, então a proteômica, né? Proteômica funcional, que caracteriza as atividades biológicas das proteínas, a proteômica estrutural, que é a caracterização estrutural, e a proteômica da expressão, que é onde entra, né, a análise de espectrometria de massa, o MALDI-TOF. Então, avalia a expressão diferencial de proteínas quando se comparam células ou condições diferentes. Então, é possível fazer eletroforese, microarranjos, cromatografia, para análise de proteômica. O que nós vamos focar aqui hoje é a análise de MALDI-TOF, que é uma espectrometria de massa. Deixa eu pôr meu ponteiro, que acho que fica melhor. Bem, então, o que é a espectrometria de massa? A espectrometria de massa é uma ferramenta analítica que determina a razão, massa, carga de moléculas ionizadas no seu estado gasoso e a possibilidade de informações estruturais dessa molécula. Então, a espectrometria de massa, ela veio, né, eu vou mostrar aqui um pouquinho de histórico para vocês, é utilizada em várias áreas e veio para auxiliar também na identificação desses micro-organismos. Então, as moléculas ionizadas, elas são aceleradas por um campo elétrico e separadas de acordo com a razão entre sua massa e carga elétrica. Então, vou mostrar um vídeo que vai explicar muito bem como que a gente faz, como que a gente trabalha com o MALDI-TOF aqui no nosso laboratório. A Beatriz vai explicar, vai mostrar a parte prática, que é a parte mais interessante, como que a gente pode fazer, né? Eu já deixo aqui para vocês, se alguém tiver interesse, se alguém tiver precisando, só entrar em contato com os professores responsáveis, a gente consegue fazer essas análises. Então, a espectrometria de massa, um breve histórico, então, começou lá em 1980, né, o Thomson, ele elucidou, né, a razão, massa, carga do elétrico, ele ganhou um prêmio Nobel, e depois, em seguida, ele estudou o espectrômetro de massa de gases atmosférico, e estabeleceu que os elementos poderiam ter isótopos. Então, isso em 1980. Em 1980 também, o Ian, um físico, ele fez a deflexão magnética de raios anódicos e determinou que os raios eram carregados positivamente. Então, foi aí vários químicos, físicos que tiveram contribuição para que hoje a gente tenha esse espectrômetro de massa utilizados em várias áreas. E o Dempster criou o primeiro espectrômetro de massa e fez a importante descoberta de isótopos. Ele foi muito importante na Segunda Guerra Mundial, né? E foi com a descoberta desses isótopos. Em 1922, o Aston, que era aluno do Dempster, ele fez a descoberta, né? Ele fez a melhorou o espectrômetro de massas por meio do espectrógrafo de massas em um grande número de elementos radioativos. Então, ele conseguiu ali aperfeiçoar o espectrômetro de massa. Em 1989, o Poole fez o desenvolvimento de técnicas de armadilhas, que é uma forma que a gente pode ter do analisador de massas. E em 2002, o Fen e o Tanaka, ele fez o desenvolvimento de métodos suaves de ionização e distorção em análise espectrométricas de massa de macromoléculas biológicas. Então, a partir daí, foi possível, como se fosse um casamento entre a microbiologia e a espectrometria de massa, porque a partir da ionização branda, ou seja, suave das amostras, foi possível fazer essas análises. Então, a espectrometria de massas tem alta sensibilidade, alta especificidade,
Ocorre a separação de íons de acordo com a massa-carga. Então, ou seja, vai ocorrer na espectrometria de massa, no Mal-de-Toff, que eu vou mostrar para vocês, os componentes, a amostra vai ser ionizada, e de acordo com a massa-carga, que ele vai no tubo, ele vai sendo separado. É inversamente proporcional à sua massa, ou seja, as amostras estão ionizadas com a mesma carga. Porém, eles vão chegar no analisador, eles vão chegar no detector em tempos diferentes, de acordo aí com a sua massa. É possível analisar tanto compostos orgânicos quanto inorgânicos, e é possível também determinar a massa molecular e estrutura molecular da molécula, informação qualitativa e quantitativa. É possível o acoplamento em diferentes técnicas, tem uma velocidade de análise, é rápido para fazer, e uma diversidade de aplicações. Então, quais essas aplicações podem ser feitas com o espectrômetro de massa? É possível avaliar a qualidade do ar e da água pelo espectrômetro de massa, vários instrumentos que a gente pode fazer, né, essa análise da qualidade da água e do ar. Na indústria farmacêutica, todo o processo ele pode ser utilizado o espectrômetro de massa para o desenvolvimento do fármaco. Na química ambiental, a proteômica, que é o que a gente vai falar mais hoje, mais especificamente hoje. Na medicina clínica, né? Na catálise e na química forense. Então, é possível fazer análise de exame de urina, de sangue, para detectar substâncias tóxicas, para anabolizantes. Então, tem uma ampla aplicação essa espectrometria de massas. Bem, então, como que é o espectrômetro de massas? O espectrômetro de massa, ele tem praticamente 5 partes, né? Que é a introdução da amostra. Então, ele pode ser a introdução pode ser introdução da amostra direta, pode ser por HPLC, o espectrômetro de massa ele pode estar acoplado ao HPLC, ao GC. Temos a fonte de ionização, né, que pode ser de várias formas de ionizar essas moléculas. Então, ele tem, como eu falei para vocês, tem que ocorrer uma ionização. Então, pode ser ionização química, eletrospray, o MALDI, que é a matriz assistida por a ionização por distorção a laser assistida por matriz, que é a técnica que nós utilizamos. O analisador, que é o tempo de voo, que é o TOF, quadrupolo, ion trap. O detector de massas e depois o analisador, né, vai detectar, vai chegar, vai ter um espectrômetro de massa, na qual a gente vai ter no eixo X, né, a relação massa-carga, e no eixo Y aqui a intensidade. Então, é gerado um espectrômetro de massa. No caso do Mal-de-Toff, o que acontece? A gente está falando de identificação de micro-organismo baseado no perfil proteico, e significa que vai ter no espectrômetro de massa, vai ser a impressão digital dos peptídeos da molécula, ou seja, dos ribossomos, que são as proteínas ribossomais. Eu vou falar para vocês por que a gente faz em relação às proteínas ribossomais. É possível analisar outros compostos? Sim, é possível. Só que eu vou focar mais no espectrômetro de massa que nós temos aqui na UFLA e o que a Beatriz vai falar com mais detalhes. Então, o ionizador, né? É a matriz assistida, a ionização por distorção a laser assistida por matriz. Então, o que acontece? Como vocês podem ver aqui, ó, nesse videozinho, que a molécula ela é ionizada. Só que, o que acontece? Se ocorrer a ionização da minha amostra sem uma matriz, pode danificar a minha amostra. Então, essa matriz, ela vai absorver energia por um laser e ocorre transferências de prótons da matriz para os componentes da amostra e vai ocorrer ao desencadeio o processo de desorção.
Então, por isso que nós falamos que é ionização por desorção a laser assistida por matriz. Eu vou passar um vídeo para vocês depois e vai ficar mais fácil, às vezes, de entender. Então, esse processo de ionização por desorção a laser assistido por matriz corre o processo de ionização, que é a formação de íons, né? As espécies químicas vão ficar eletricamente carregadas. A desorção, que é a liberação de uma substância através de uma superfície ou através dela, de uma superfície ou através dela. O laser, que é a amplificação da luz estimulada por radiação, para o processo de desorção. E a matriz, que é uma molécula orgânica que vai estar envolvida no processo de ionização e desorção. E isso só foi possível depois que, em 2002, o Tanaka desenvolveu essa técnica. Verificou que é necessário uma matriz para absorver esse laser para ocorrer a ionização e a desorção. E o analisador? Eu não vou entrar em detalhes em todos, porque senão vai ficar muito extensa, né? Então, o analisador que nós utilizamos aqui é o tempo de voo. Isso significa que os componentes da amostra elas vão ser ionizados e desorvidos. Então, a partir do momento que preparei minha amostra, então a ingestão direta, eu coloquei minha amostra, primeiro fiz uma extração das proteínas, né, que a gente pode fazer direto, né, ou pode fazer extração das proteínas para ficar uma análise mais sensível, né, para fazer a identificação mais completa. Então, os componentes da amostra vão ser ionizados e desorvidos, são direcionados por um campo elétrico dentro de um tubo a vácuo, até que atinja o detector. Então, nesse tubo, os componentes da amostra, eles são separados de acordo com a sua relação massa-carga, ou seja, quanto maior a massa, né, porque eles vão estar todos ionizados com a mesma carga, mas quanto maior a sua massa, eles vão chegar no detector em tempos diferentes. Então, aqui eles têm o tubo, né, e a gente verifica pelo tempo de voo. Ou seja, os que têm a carga maior, vocês podem perceber que todos estão ionizados, né, positivamente, mas o que vai acontecer aqui, ó? O que tem a carga menor, ele chega primeiro no detector. Então, como eu falei para vocês, é uma técnica fácil, bem fácil mesmo, relativamente, a gente consegue fazer análise em um dia, fazer extração de proteínas e fazer análise em um dia, a gente consegue chegar até a espécie de identificação do micro-organismo. É fácil a preparação da amostra e tem uma grande tolerância à contaminação, tampões, detergente. A gente pode, depois que fez a extração, pode fazer a extração das proteínas. A gente não precisa usar uma capela de aerobiose, a gente não precisa utilizar nada, a gente pode fazer tudo na bancada, a gente pode estar bem tranquilo contra isso. Então, houve aí um casamento, né, da microbiologia com espectrometria de massa para conseguir fazer a identificação desses micro-organismos. Em 2002, o Tanaka recebeu o Prêmio Nobel de Química. Bem, então eu falei para vocês que no espectrômetro de massa é necessário, né, fazer a extração da minha proteína ou é possível pegar direto o micro-organismo e colocar na placa. Eu acho que a Beatriz vai explicar muito mais detalhadamente para vocês. E é necessário, antes de colocar no equipamento, começar o processo, né, de identificação, é necessário, que eu falei para vocês, da matriz, que a matriz vai absorver esse próton para o processo de ionização da amostra. Então, vai absorver energia emitida por um laser e promover o processo de desorção. Então, vai ficar ali, a proteína vai ficar com uma carga. A matriz é capaz de, vai absorver a radiação na região onde o espectro do laser opera, e a relação molar matriz e analito deve ser compreendida entre 100 para 1 ou 5.000 para 1. Por quê? Porque a matriz, ela também pode aparecer no espectrômetro de massa, ela pode aparecer no espectrômetro que é gerado. Então, a gente tem que colocar uma quantidade
certa de matriz para que não tenha muito ruído e esse ruído vai ser decorrente à matriz. Então, a matriz, a gente pode usar várias matrizes que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, ela vai ocorrer ali a ionização, ela vai absorver essa energia do laser e vai passar ali para a amostra, vai levar essas proteínas com cargas até o analisador. Então, as matrizes comumente utilizadas, elas são para análise de peptídeos, proteínas, glucanos, ácidos nucleicos. Lembrando que o que a gente utiliza aqui é o HCCA para proteínas. Então, ela tem quantidade de energia necessária para ionizar um determinado composto e ela tem estabilidade de um determinado composto da amostra. Então, ela tem que ser demasiadamente quente, pode levar a uma fragmentação não desejada dos compostos da amostra. Então, ela não aquece a amostra. Então, aqui é o processo inteiro do mal de TOF. Então, ocorre a ingestão aqui, a adição da minha amostra, do meu micro-organismo, ou a extração das proteínas desse micro-organismo. Vai ocorrer, né, coloca a amostra e coloca a matriz, a desorção e ionização de átomos ou moléculas de uma amostra. Em seguida, a separação desses átomos ou moléculas em função da sua relação massa-carga e chegando até a identificação e quantificação. E aqui nós temos um espectrômetro de massas. Então, de forma como que opera o espectrômetro de massas, o mal de TOF. Então, aqui nós temos o quê? A amostra com a matriz. Lembrando que não é possível fazer essa análise sem a matriz, porque minha amostra vai ficar toda danificada. O laser vai incidir sobre a amostra e vai ocorrer o processo de ionização e desorção. E a entrada das amostras no analisador, que é o que nós utilizamos, que é o tempo de voo, e vai começar aí a chegada desses íons no detector. E eu consigo ter um gráfico, né, um espectrômetro de massa, da relação massa-carga e da intensidade ali dos meus picos. Então, como que é possível melhorar a resolução? Então, é possível, né, se eu fizer uma boa homogeneização, a preparação da matriz, então eu tenho que homogeneizar bem, se não deixar muitos cristais, não pode atrapalhar, porque vai ocorrer essa ionização, então tem que ficar mais homogêneo, fica melhor. Como que é possível melhorar ainda se eu usar um refletor? Então, posso utilizar, aqui tem o que nós utilizamos aqui no laboratório, o nosso equipamento, ele é linear, ou seja, ele tem assim, ó, é mal de TOF e sem refletor, é o LT de linear. Então, acontece que vai ter uma direção só nesses íons, então não vai ocorrer a separação. Então, é linear, vai bater aqui no detector e vai dar já o espectro de massa. E, geralmente, os espectros eles são mais largos quando nós utilizamos esse equipamento linear. Quando eu tenho um refletor, então é o outro equipamento, é possível ter um refletor que vai separar ainda mais meus íons. E eu consigo fazer ali um espectrômetro mais detalhado, espectrômetro de massa mais detalhado. Então, os lineares, eles podem apresentar baixa resolução, porque ele tem um tubo de voo menor. Então, a duração do pulso de ionização, ele é menor. Então, por isso que ele vai dar um espectro um pouco, o pico vai ficar, a Bia vai mostrar melhor sobre os picos, como que é gerado, a gente vai conseguir visualizar bem. Então, ele fica com um espectro, ele fica mais largo. Hoje, nós temos aí, a Bruker, ela desenvolveu vários equipamentos e hoje tem o mal de TOF, tem, assim, equipamentos que são muito sensíveis para fazer essa detecção e a identificação desses micro-organismos.
eu falei para vocês, né, os equipamentos, a gente pode utilizar da Bruker, que é o que nós temos aqui. Em análise de micro-organismos, usando o da Shimatsu, que é o Axima. Os dois, geralmente, os que tem no mercado. Eu queria passar um vídeo, ô Silvino, será que pode? Será que dá para passar agora? Você consegue? Vocês viram? Pode passar, gente? Não sei se vocês estão... Dá um feedback aí que eu vou começar aqui o vídeo. Deixa eu subir aqui. Silvino? Ok. Pode passar? Pode dar pode passar o vídeo aqui? Pode dar o play e colocar em tela inteira, tá bom? Tá jóia. Voltei? Sim, Angélica, você está de volta. E só te falar uma coisa, o vídeo ficou sem áudio, ele não tem áudio? Ele tem. Ah, será que porque eu tô com fone? Pode ser. Posso... Passa novamente? Só se você quiser, talvez, descrever falando, né? Ah, eu posso descrever, então. Fica a seu critério aí. Tá, vou sumir então... aqui de novo. Tá, jóia. Então, acho que deu para ver, né? Deixa eu pôr no modo de apresentação. Deixa eu voltar aqui. Acho que deu para ver bem o que acontece, né? As amostras, eu falei para vocês que pode colocar de forma direta
e em seguida a matriz, e depois vai absorver, né, essa matriz vai absorver esse laser, vai ocorrer o processo de ionização e distorção, e vai ocorrer, né, passagem ali no analisador, que é o tempo de voo, e vai chegar aqui no detector, e é possível eu fazer uma comparação. Então, agora eu vou falar para vocês como que a gente faz a identificação. O que eu mostrei aqui foi o espectrômetro de massa, né? O que acontece? A forma como é operado. Agora, que é o nosso objetivo maior, que é a identificação desse micro-organismo. Então, como que a gente vai fazer a identificação? Como que é o processo de identificação desse micro-organismo utilizando essa técnica? Acho que eu não vou passar o vídeo de novo, depois eu posso, o Silvino pode disponibilizar para vocês, e a gente eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente faz agora a identificação de micro-organismo. Então, no vídeo, o que apareceu, né? Alguns micro-organismos patogênicos, eles foram plaqueados, purificados, e a partir daí a gente ia fazer a identificação. Vários micro-organismos é possível serem identificados por essa técnica. Por quê? Porque tem um banco, tem uma biblioteca que permite a gente fazer a comparação do fingerprint de proteínas. A gente faz a comparação nesse banco de dados. Então, vou mostrar aqui para vocês como que a gente faz a técnica, como que é a rotina da técnica, e depois a Beatriz vai mostrar mais detalhadamente. Então, o micro-organismo aqui vai ser semeado, vai ser plaqueado, purificado, pode fazer extração das proteínas, né? Tem uma metodologia para fazer a extração das proteínas, ou é possível colocar diretamente na plaquinha, aquela plaquinha que foi apresentado no vídeo. Deixa eu mostrar. Então, eu vou adicionar a minha amostra juntamente com a matriz, vou colocar no equipamento, no MALDI-TOF, e eu consigo ali depois ter um perfil lá, uma impressão digital dos peptídeos, ribossomais. Então, gera um espectro de massas e a gente consegue fazer a identificação, a comparação com um banco de dados que já tem ali no computador. Então, é possível fazer essa comparação, e é como se a gente falasse, como se desse match ali, o perfil proteico da minha amostra com o perfil proteico que tem na biblioteca. E eu consigo, então, vai conseguir fazer a identificação. Então, que picos são esses, né? São, geralmente, a maioria deles, as proteínas ribossomais, porque elas são mais abundantes na célula, e é possível fazer a extração. Então, é necessário a gente fazer a extração para ter essas proteínas ribossomais, porque elas são mais abundantes na célula, então corresponde a em torno de 25% da massa seca da bactéria, e é baseado, né, então, na biblioteca, sempre às proteínas ribossomais dos micro-organismos. Então, aqui um exemplo do espectrômetro de massa, quando a gente faz para identificando diferentes micro-organismos. O que vocês podem perceber aqui? Que o espectrômetro de massas, da Corynebacterium, ela é diferente do espectrômetro de massa da E. coli e, consequentemente, diferente da Aeromonas. Então, é possível, né, a gente visualizar aqui essa diferença desse espectrômetro, do perfil, do fingerprint de proteínas, que a gente fala, que é a impressão digital dos micro-organismos, baseada aí no perfil proteico dessas proteínas ribossomais. E a gente consegue verificar, né, os picos com maior intensidade, e aqui no eixo, lembrando que esse eixo aqui é a relação massa-carga. Então, é possível também o mesmo micro-organismo ser cultivado de formas diferenciadas, com meios de cultivo diferentes, ou sob condições de estresse. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que o perfil proteico pode ocorrer alguma alteração. Então, o que vocês podem ver aqui? Tem vários meios diferentes, e o perfil proteico aqui, do mesmo micro-organismo,
pode mudar. Então, uma proteína pode ser mais expressa, outra proteína pode parar de ser expressa em determinada condição, que é o que a gente pode perceber. Ó, alguns picos aqui que a gente fala, a intensidade fica a mesma. Vocês podem perceber aqui, ó. Porém, outros, o que pode acontecer? Pode um aumentar, pode outro diminuir. E aí, o que acontece? Esse pico tem uma massa-carga. Essa massa-carga é possível verificar, está relacionada ao que no micro-organismo? Qual proteína que esse micro-organismo deixou de expressar? Ou qual proteína esse micro-organismo ele expressou mais ou em condições favoráveis, ele consegue crescer, multiplicar, expressar as proteínas para o seu crescimento em condição de estresse ou dependendo do meio de cultivo que ele está crescendo, vai parar de expressar algum tipo de proteína. Então, é possível comparar diferentes fármacos, tem pesquisa com óleo essencial, se o micro-organismo ele consegue crescer nesse óleo, nos óleos essenciais, consegue conseguir adaptação. Então, o que acontece? Como que é o perfil proteico? Como que é o perfil do espectrão de massa que gera depois dessa adaptação? Então, tem várias pesquisas em relação a isso, né? Que é um dos principais aí. Então, o espectrômetro de massa, no momento da identificação, ele vai gerar, né? Vai verificar o nome da espécie, a gente tem os scores, e os scores maiores é provável espécie, um score menor, provável identificação de gênero, e quando o score muito menor ainda, que a gente fala assim, desse vermelho aqui, em torno de 1.700 a 1.900, ela fica assim, não tem a identificação confiável. Isso aí a Beatriz vai mostrar com mais detalhes para vocês, que é a parte que a gente fala, que é a parte prática mesmo, que quando a gente está analisando, ele vai comparando aí com o banco de dados que tem aqui, ó, é o banco de dados, a biblioteca que está presente no computador, e vai verificando. Se der match, como a gente fala, vai ocorrer a identificação confiável e o score vai ficar alto. Se não, vai diminuindo ali os scores. Bem, então, para análise do mal de TOF, é necessário um banco de dados, como eu falei para vocês. Então, eu tenho a amostra. Eu quero identificar um determinado micro-organismo. Esse micro-organismo, será que esse micro-organismo que eu estou identificando, que eu estou procurando, saber qual que é a espécie, se tiver no meu banco de dados, vai ocorrer uma identificação confiável. Se não tiver, ele não identifica e não vai ter essa identificação confiável. Então, ele fica vermelhinho, por exemplo. Então, os bancos de dados, eles são constantemente atualizados, eles têm alta confiabilidade e exatidão. Muitos, né, o mal de TOF ele foi mais desenvolvido, né, o que a gente tem aqui tem um enfoque clínico, mas a biblioteca já está sendo atualizada, a biblioteca é constantemente atualizada, então vai aumentando a quantidade de micro-organismos. Então, primeiramente era para enfoque clínico, mas agora a biblioteca ela cresceu muito, então tem aí várias versões da biblioteca, e ela já tem vários micro-organismos do ambiente, micro-organismos de alimentos fermentados. É possível o banco de dados próprios, então é possível criar meu banco de dados. Para isso, o que a gente precisa fazer? Para criar o banco de dados, é necessário conhecer de fato o micro-organismo. Então, não sei se vocês se lembram da análise polifásica que eu falei para vocês, conhecer todo o meu micro-organismo, a partir da colônia, morfologia, fisiologia, GRAM, catalase, fazer análise molecular, fazer sequenciamento do DNA, e então eu ter confiabilidade e conseguir fazer meu banco de dados. Eu posso fazer da mesma forma e eu vou verificando o espectro daquele micro-organismo, e eu posso adicionar na minha biblioteca. Então, é possível fazer isso, dá um pouquinho de trabalho, né? É mais fácil usar um banco de dados já existente, o software já existente, porém, se não tiver esse micro-organismo, e é um micro-organismo que você trabalha sempre,
no laboratório, é possível criar esse banco de dados, mas lembrando que você tem que conhecer todo esse seu micro-organismo, né? E os bancos de dados comerciais, é caro, né? A desvantagem é que os bancos de dados, eles devem ser atualizados e acaba sendo um pouquinho, ficando um custo maior aí toda vez que é atualizado. Então, dependendo do equipamento, tem os bancos de dados do próprio equipamento. Bem, então o MAUDE-TOF, ele tem algumas vantagens, né? As vantagens do MAUDE-TOF é baixo custo. A gente conversou com a técnica da Bruker, ela, não sei se sabia, chegou a conseguir esse custo mesmo de análise de um micro-organismo. Então, em geral, é baixo custo. Por quê? Você faz isolamento do micro-organismo, extração de proteínas utilizando ácido fórmico, etanol, ácido fórmico e acetonitrila, e rápido. Então, em um dia, a gente consegue a identificação confiável, vai chegar a nível de espécie. Então, o tempo não é muito e o custo, os reagentes assim não são relativamente baratos, mas é possível fazer muita quantidade de amostra. Pode ser aplicado em larga escala. O custo de manutenção é relativamente baixo, então esse equipamento que tem aqui na UFLA já faz acho que uns quase 10, tem uns 8, 9 anos, e não tem que ter tanto custo de manutenção, a gente não gasta muito com manutenção, só quando estraga alguma coisa no equipamento que a gente tem que chamar o técnico, aí acaba ficando mais caro. Então, os dados gerados são simples de interpretação, então não precisa assim uma ferramenta de bioinformática para conseguir interpretar, porque nesse caso, para a identificação de micro-organismo, é gerado os espectrômetros de massa e é gerado ali rapidamente a espécie, o nome da espécie do micro-organismo. Tem alta resolução e tem análise rápida, precisa, sensível a misturas complexas de peptídeos. As desvantagens que pode ter erros de identificação, como eu falei para vocês, se não tem cepas disponíveis no banco de dados, né, do MAUDE-TOF, pode ter dificuldades de análise de micro-organismos com parede espessa. Então, fungos filamentosos, a gente tem um pouquinho de dificuldade de identificar, até porque a biblioteca que nós temos disponível, não tem muitos fungos filamentosos, micobactérias e algumas bactérias gram-positivas, mas hoje a gente consegue fazer extração dessas bactérias e a gente melhorou bastante a identificação. A análise é dependente de bancos de dados que estão disponíveis, como eu falei para vocês, comercialmente. Então, tem que ser sempre, a gente tem que estar sempre atualizando. E as entradas iniciais, gente, que iniciais foram de isolados clínicos. Então, para amostras de ambiente, para outros tipos de alimentos. Então, isso ficou um pouquinho defasado, mas hoje a gente já tem uma atualização, tem muitos micro-organismos aí na biblioteca. Às vezes, a desvantagem é que até sensibilidade ao antibiótico, quando a gente não consegue diferenciar os micro-organismos quando eles são tratados com esse antibiótico. Às vezes a gente não tem um pouquinho de dificuldade em relação a isso, aí tem que ser um MAUDE-TOF um pouquinho mais, MAUDE-TOF, que vai separar mais ainda os íons, e então a gente pode ter alguma perda aí, dependendo do equipamento. E não faz a caracterização de sorotipos. Então, é uma desvantagem, porque ainda não consegue caracterizar os diferentes sorotipos. Por exemplo, sorotipo de salmonela, a gente não consegue fazer essa caracterização